materializadas, não é? Eu penso que aqui é onde reside o grande problema. A sensação com que ficamos de muitas vezes ver o presidente fazer discursos fora de Angola, que se referem a desafios que a sociedade global deve perseguir, deve concretizar, deve materializar, desafios estes que são também vividos e encarados na nossa realidade, mas aos quais não se procuram as respostas devidas, as respostas necessárias. Portanto, há sempre uma espécie de uma coabitação de dois mundos, não é? No Presidente da República, quando vemos a falar fora de portas relativamente aos desafios atuais da sociedade global, e quando vemos a falar cá dentro. E mais do que falar, quando nós nos colocamos a observar, a analisar aquilo que é o resultado da sua governação, do seu desempenho, não é? Portanto, há sempre aqui a sensação de estarmos perante duas pessoas diferentes, perante uma pessoa que aparentemente proclama o bem-estar para a sociedade global, bem-estar este que não é proclamado da mesma forma cá dentro, não é? E isto é de certo modo, eu diria de certo modo sádico, não é? Porque eu quero lembrar aqui declarações feitas em 2019 pelo Presidente da República, quando de uma entrevista à RTP, em que ele dizia que qualquer chefe de Estado tem como sonho principal melhorar o bem-estar, não é? Ou promover o bem-estar dos seus governados, dos seus cidadãos, das pessoas que ele governa, não é? Esse é o sonho primário, digamos assim, de qualquer chefe de Estado. E efetivamente esses discursos mostram-nos sempre dois planos diferentes. Há o plano da fotografia bonita lá fora, e depois temos o plano cá dentro, não é? Muitas vezes há realidades adversas cá dentro. O Presidente fala, por exemplo, na questão dos direitos humanos, não é? O respeito dos direitos humanos. Aliás, a propósito disso, esse recuo que eu fiz a essa entrevista, o Presidente também faz referência ao compromisso que ele teria assumido relativamente à matéria dos direitos humanos, relativamente a proteção de garantias, liberdades ou direitos fundamentais. Eu lembro-me de ele ter usado uma frase que me pareceu lapidar na altura, qualquer coisa como manifestar-se em Angola agora não é crime, não é? Como se tivesse sido no passado. Entretanto, depois de tudo isso que nós temos visto é que as manifestações são criminalizadas praticamente, e há toda uma arquitetura legal que se vai criando no sentido de se tornar cada vez mais difícil o exercício pleno das liberdades e dos direitos, não é, das pessoas. É uma pena, portanto, estamos sempre aqui perante, eu costumo dizer com alguma frequência, que nós temos sempre, o Presidente revela-nos no fundo, parece uma espécie de um traço da sua personalidade, esse lado contraditório que se manifesta também a este nível, não é? No plano dos discursos, relativamente ao que promete lá fora, em relação àquilo que faz cá dentro. É curioso que o Presidente tenha feito, por exemplo, no primeiro discurso na Cimeira do Futuro, tenha sublinhado a questão de combate à pobreza, todos os tipos de pobreza, incluindo a pobreza extrema. Mas cá dentro o Presidente, como tu disseste há bocado no teu texto, já relativizou a fome várias vezes, e eu não me lembro, depois de toda a chuva de críticas a quando ou como consequência da relativização da fome, não me lembro o Presidente ter aparecido para retificar o discurso, por exemplo, não é? Portanto, a fome em Angola, pelo menos, continua a ser relativa. Quando o Presidente vai lá fora defender a erradicação de todas as formas de pobreza, incluindo a pobreza extrema, julgo eu, que estará, eventualmente, a admitir de forma indireta que a fome provavelmente não será relativa. Portanto, são essas... repito, são essas contradições que vemos, infelizmente são uma marca de Presidente. De qualquer forma, para quem foi falar para fora, foi um discurso bonito, obviamente, com os lugares comuns, que são normalmente, ou que enfeitam normalmente esse tipo de discursos, mas que nos diz muito pouco, não é? Porque
E por muito interesse que nós tenhamos em melhorar o mundo, por muito interesse que nós tenhamos em melhorar a sociedade, nós temos que ter a preocupação de começar por melhorar a nossa casa, não é? Portanto, se nós não conseguimos melhorar a nossa casa, fica-nos difícil, sei lá, defender uma narrativa de melhoria da sociedade, não é? Se nós não conseguimos melhorar a nossa sociedade ou o nosso país, fica difícil defender uma narrativa de prosperidade do mundo, não é? Da sociedade global. Mas é isso, não é nada surpreendente. De resto, qualquer coisa com a qual o Presidente nos tem habituado nos seus discursos, e é isto essencialmente, portanto, que tenho a destacar relativamente ao primeiro discurso que ele faz na Cimeira do Futuro. Já na Assembleia Geral levou queixas sobre as dificuldades na recuperação do erário espalhado pelo mundo e voltou a dar como exemplo de sucesso os casos de Londres. Bem, referiu-se a muitas coisas nesse discurso, mais uma vez, naturalmente, passando pelos mesmos temas, pelos temas que têm dominado o mundo nos últimos anos, particularmente nos últimos 2, 3 anos. Referiu-se nomeadamente à questão, por exemplo, das guerras, não é? Penso que foi relativamente à questão das guerras lá fora, nomeadamente foi frenético a condenar Israel. Não foi, é sempre aquele discurso. É verdade que de alguma maneira ele acentua e mostra-se indignado com o facto de os autores do genocídio, como ele referiu, nomeadamente na faixa de Gaza, não serem responsabilizados pela comunidade internacional, mas nunca, portanto, a questão da defesa de Israel está sempre aí atrelada, não é? A questão da autodeterminação dos povos está sempre aí atrelada, mas o Presidente se esqueceu, por exemplo, com esta frontalidade, de referir quem têm sido os principais protagonistas, não é, deste movimento que impede, digamos assim, a concretização, por exemplo, de 2 Estados, no plano do conflito israelo-palestiniano. Não é? Nós sabemos que os Estados Unidos têm liderado, não é, todas e mais e algumas tentativas que têm visado, não é, a solução daquele conflito na perspectiva da construção dos 2 Estados. Portanto, tudo quanto é resoluções são vetadas, são pelos Estados Unidos os países que normalmente o acompanham, não é? Não houve essa frontalidade, de facto, de se apontar ao dedo a quem efetivamente tem sido, porque os Estados Unidos, nós sabemos, são um ator mais relevante, eu diria, no processo de resolução daquele conflito, porque se mas isso a seria sociedade... a tarefa de João Lourenço ir para ali, para a tribuna da Assembleia, apontar o dedo? Não, mas vamos lá dizer, o Presidente apontou o dedo a muitas coisas, não é? O Presidente apontou o dedo a muitas coisas. Apontou o dedo, por exemplo, às pessoas, aos autores do genocídio da faixa de Gaza e que não são responsabilizados pela comunidade internacional, não é? Mas os conflitos têm que ser analisados nas suas verdadeiras causas, não é? Nas suas verdadeiras raízes. Quais são as raízes daquele conflito, não é? E quais são as soluções que se tenham colocado em cima da mesa como sendo as soluções potencialmente duradouras, não é? Uma delas é claramente aquela que conduz à criação de 2 Estados. Quem tem sido a potência principal e bloqueadora desta solução, não é? Portanto, lá está, são os tais discursos que é preciso, do ponto de vista diplomático, fazer o tal exercício um bocado difícil, mas quando nós levantamos as questões de fundo, acabamos por perceber que também falta alguma coragem, às vezes, em colocar-se o dedo na ferida relativamente às questões de base, as raízes, de facto, do problema, não é? E as soluções, de facto, que se impõem e quem são efetivamente os protagonistas relevantes que têm capacidade, no fundo, de resolver esses conflitos. Relativamente à questão defendeu nomeadamente a questão de uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que todo mundo entende, que já não, obviamente, reflete o paradigma deste mundo do século XXI, particularmente, não é? Essa é uma abordagem quase consensual em relação aos países emergentes, os países pobres, os países africanos e os países da América Latina, nomeadamente,
da Ásia, portanto, mesmo eventualmente a Europa é o continente mais representado, com três países, não é? Mas a questão é que isto é um discurso que também vai sendo de circunstância e aparentemente também não há muita vontade por parte de quem está neste momento, e aqui não é possível apontar o dedo especificamente a um ou outro membro, não é? Mas aparentemente os 5 membros que compõem neste momento o Conselho de Segurança, apesar de a China e a Rússia muitas vezes se mostrarem favoráveis a este discurso, a verdade é que também não há nada de muito concreto que vai acontecendo no sentido dessas reformas que vêm sendo defendidas já há algum tempo, porque de resto as Nações Unidas deixaram Mas que de ter... implicações para este grupo teriam essas reformas? A questão da reforma do Conselho de Segurança passa necessariamente por permitir que estas realidades novas que emergiram, particularmente neste novo século, estes países emergentes, pudessem estar representados, estes países ao mais alto nível, e pudessem ter uma palavra também a dizer na definição, na decisão dos principais conflitos globais, porque efetivamente são os membros do Conselho de Segurança e particularmente os permanentes, não é? Os 5 permanentes, que acabam por decidir o curso dos conflitos, que têm poder de veto, que têm poder... O que eu e que pergunto até é têm poder... porque é que este grupo faria braço de ferro e porque é que não seria conveniente que outros grupos entrassem? Porque provavelmente é muito mais fácil gerir os interesses com um grupo, cada um a gerir os seus interesses com um grupo mais pequeno do que um grupo um bocado mais alargado. Eventualmente um grupo mais alargado poderia representar de certo modo uma ameaça aos interesses que já estão consolidados destas potências que neste momento estão representadas no Conselho de Segurança, no caso dos membros permanentes, né? Porque nós sabemos, de resto, qual é a visão de mundo que estes países que têm reclamado um lugar entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, qual é a visão de mundo que aportam, nomeadamente o Brasil, por exemplo, não é? Nomeadamente aqui em África, no caso, por exemplo, a África do Sul, não é? Talvez fosse mais difícil para estes países na correlação de interesses gerirem os processos, eventualmente, talvez sendo poucos, lhes fica mais fácil, digamos, gerirem as decisões importantes que impactam, nomeadamente no plano dos conflitos globais, como tem acontecido. Mas também, dito isto, também tem uma dose de teoria que não passa disso, não é? Porque a verdade é que os 5 países que compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas, excluindo a China, que até prova em contrário, não tem tido uma atitude bélica em relação no plano da resolução dos conflitos, mas os Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha e a França, o Reino Unido, no caso, e a França, são países que têm, às vezes, a capacidade de decidir sozinhos, independentemente das decisões que são tomadas ou das resoluções que são adotadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas e mesmo até pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Não é? Já vimos conflitos que esses países explotaram a revelia das decisões que foram tomadas, não é, a nível das Nações Unidas, ou seja, mesmo esta tal conversa sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas tem que ser um pouco mais profunda, porque enquanto nós tivermos países como os Estados Unidos, por exemplo, ou como a Rússia, que independentemente das decisões ou das resoluções que são tomadas, têm força suficiente para ignorarem essas resoluções, ainda que se inclua uma África do Sul, um Egito ou um Brasil ou o que for, não me parece que isso vá ter alterações significativas no plano específico da segurança global e no plano da relativização da importância das Nações Unidas. Não é? Portanto, eu penso que essa questão carece de reflexões um bocadinho muito mais profundas do que meramente a colocação de mais um ou outro membro. Relativamente àquela questão que tu colocas inicial sobre
a questão da recuperação de ativos, eu penso que o Presidente da República acabou de estar a aprender com os seus próprios erros, não é? Porque a ilusão que ele alimentou desde o início deste processo, porque não faltaram avisos, não é? Mas infelizmente quem fez alertas sempre foi encarado. O Presidente da República usou uma expressão lapidar num discurso do qual já não me lembro, em que se referia às pessoas que criticam, que têm criticado a forma como o combate à corrupção é levado a cabo. O Presidente chamou-lhes de resistência organizada, uma coisa assim qualquer parecida, não é? E eu lembrava dias no editorial de Valor Económico que há de chegar o dia que porventura o Presidente da República vai perceber que na verdade os seus principais aliados sempre foram essa tal resistência organizada, porque não faltaram alertas de que o caminho que o Presidente da República estava a seguir não seria frutífero a todos os níveis, não é? Agora o que é que nós temos? Temos um Presidente que vai reclamar e que do meu ponto de vista coloca aí uma situação de uma faca de dois gumes, não é? Porque não me parece que o facto de ele ter reclamado perante a tribuna das Nações Unidas que estes países que se têm revelado intransigentes ou que se têm recusado a fazer o repatriamento de capitais, que o façam por conta de uma reclamação que o Presidente apresenta naquela tribuna, não é? Portanto, eu acredito Mas que... pode ter algum efeito psicológico? Não tem efeito nenhum. Feliz, nós temos... Vamos ser sérios, não é? Vamos ser sérios e pragmáticos, não é? Se nós temos um Estado como Israel, como diz o próprio Presidente, não é? Que em 11 meses... comete um genocídio, mais de 40 mil pessoas, 43 mil pessoas são mortas num território encravado, não é? E ninguém diz rigorosamente nada. Quando eu digo ninguém diz nada, é no sentido de decisões práticas que conduzam ao fim do genocídio. Achas que alguém se vai comover porque o Presidente foi queixar-se que está a ser abandalhado, ninguém lhe está a dar dinheiro? Claro que ninguém olha para isso. Agora, o que eu entendo é que, eventualmente, o Presidente terá percebido, embora tenha referido que vai continuar a lutar com todas as suas forças, mas provavelmente os mecanismos diplomáticos terão esgotado, porque quando ele sente a necessidade de usar aquela tribuna para dizer não me estão a dar o dinheiro, é porque provavelmente os mecanismos diplomáticos provavelmente esgotaram, não é? Provavelmente esgotaram, porque, em teoria, é muito mais politicamente correto fazer-se essa abordagem pela via diplomática, pelos bastidores, etc., do que propriamente colocar aquilo no plano como se colocou, porque, efetivamente, como disse, aquilo pode representar uma faca de dois gumes no sentido dos países, bem, já que o senhor ainda até se dá o luxo de nos criticar porque nós dizemos que os seus tribunais não valem nada, não é? Nós não teremos efetivamente interesse nenhum em colaborar. Portanto, eu penso que eu eventualmente até compreendo a frustração do Presidente, não é? Mas esta frustração decorre de erros táticos e estratégicos que o Presidente cometeu quando começou a implementar aquilo a que se tem chamado o combate à corrupção, que nunca foi possível ou nunca esteve assente num plano estratégico, efetivamente. Esse, de resto, já foi objeto de muita conversa aqui, o facto de nunca ter havido, de facto, um plano estratégico de combate à corrupção, mas o Presidente, no fundo, está a colher os resultados de uma estratégia errada, não é? E que foi questionada desde os primeiros momentos. Repara que no plano legislativo Angola avançou com algumas leis, mas há aí algumas questões que são absolutamente fundamentais, algumas leis que são absolutamente fundamentais. O Presidente vai fechar 7 anos de governação, tendo sempre o combate à corrupção como um dos seus principais cavalos de batalha, mas o governo não avança. Há uma lista de intenções que foi apresentada há relativamente pouco tempo na tal estratégia de repressão e de combate à corrupção. Não passa de uma lista de intenções, não é? Mas é como digo, no fundo o Presidente está a colher os resultados de uma estratégia errada, está a colher os resultados da sua própria teimosia, porque não faltaram pessoas que apontaram caminhos que eventualmente poderiam ser produtivos, não faltaram propostas. Eu lembro que até a nível da Assembleia Nacional, a UNITA, por exemplo, chegou a apresentar uma proposta alternativa e potencialmente mais produtiva, que, de certo modo, o que é curioso, as autoridades angolanas, ainda que de forma tíbia, não é?
acabaram por subir de forma muito intempestiva, que era realmente o caminho. Nós já ouvimos a senhora Eduarda Rodrigues, não é, dizer, por exemplo, que Angola, porventura, devia ver-se obrigada a partilhar os recursos que são objeto de repatriamento com os países em que esses recursos se encontram assediados. Quer dizer, quando no princípio do processo foram apresentadas soluções que poderiam ser muito mais produtivas para o país, porque é preciso lembrar que, e por isso é que eu tenho dito que este, se assim podemos chamá-lo, esse projeto nunca foi concebido no interesse do país, porque se tivesse sido concebido no interesse do país, o objetivo último teria sido sempre que estes recursos fossem recuperados para servirem o interesse nacional, o interesse das pessoas. Então era uma questão de colocar as duas perguntas de fundo na balança, não é? O que é mais importante neste momento? É recuperarmos esse capital para o colocarmos ao serviço da economia, que se encontra completamente periclitante, numa situação difícil, ou é colocar as pessoas, mover processos contra as pessoas, colocá-las na cadeia, coisa que também efetivamente não tem acontecido, e perder e correr o risco de perder completamente esses recursos. Não é? Essas são as duas questões que deviam ter sido colocadas na balança e que foram, de certo modo, colocadas por outras pessoas que apresentaram propostas, que apresentaram caminhos alternativos, que foram efetivamente recusados, de modo que aquilo que o Presidente diz hoje não é nada mais do que a colheita da tempestade que ele andou efetivamente a plantar.